BMW F900 GS, modelo 2024. Temos aqui uma moto que levou uma reestruturação bastante ampla em comparação à sua antecessora. Neste caso, a nível de motor, ganhamos aqui 10 cavalos e a nível de peso perdemos 14 kg. A BMW vem então atacar o segmento que mais concorrência tem gerado entre as marcas ultimamente. Vamos ver se esta máquina tem argumentos de peso para convencer então os mais destemidos e aventureiros do fora da estrada e não só. A seguir à intro. Com um motor de 895 cm3 e 105 cavalos às 8500 RPM. Temos aqui um binário aproximadamente de 93 Nm às 6.750 RPM. Caixa de 6 velocidades, uma transmissão feita por corrente numa norma Euro 5. Na suspensão da frente temos aqui uma Showa. Esta suspensão é invertida, é completamente regulável e poderá ir entre 215 a 230 mm de curso. Isto porque que eu digo poderá ir? Porque esta suspensão da Showa está incluída então num próprio pack. Se vocês não a quiserem, poderão ter aqui uma suspensão mais base e então daí falar-vos então nas diferenças que possam haver então no seu curso. Temos também aqui um amortecedor de direção, não foi fornecido à marca, apenas diz BMW Motorrad. Na sua traseira, amortecedor da marca Sash com 170 mm de curso, podendo então também variando consoante a configuração e os packs que já vos referi. Completamente também regulável como à frente, podemos ter aqui os ajustes que bem nos apetecer ou propriamente à nossa medida. Pneumáticos e jantes. Na frente então temos uma jante 21 com um pneu 90-90 da marca Bridgestone. Este pneu é o Batlax Adventure UA41, de salientar que é tubeless. Também temos outra versão com outro pack, onde vocês poderão ter os Metzeler, os Karoo 4. Na sua traseira, jante 17 com um pneu 150-70, é um Batlax Adventure A41, da mesma forma como o da frente, e também é tubeless. Na sua travagem, aqui na frente, temos então um duplo disco de 305 mm a cargo então da Brembo. Na traseira, single disc de 265 mm, também a cargo da Brembo. Com um peso de 219 kg a seco, o que é que isto quer dizer? DIM quer dizer que a moto está com todos os seus fluidos, mas o depósito então a 90%. A altura do assento ao sol é variável, poderá ir entre 815 a 890 mm. Quer dizer que temos vários bancos que podem descer, podem subir e eu penso que também existe o kit de rebaixamento para a mesma. Base de referência já sabem, eu tenho 1,80 m, consigo chegar com os dois pés tranquilamente no chão. Temos aqui também um depósito de 14 litros, de salientar que é em plástico. Foi uma das coisas que eles fizeram para também fazer aquela redução de peso que eu vos falei no início. A nível de luzes, full LED, não poderia ser então de outra forma. Falemos então do seu preço base. O seu preço base começa nos 14.000 e uns trocos. Este modelo que estamos a testar hoje está sensivelmente por 18.000 euros e eu penso que será então a partir daí que vocês têm que fazer as vossas contas. E porquê? Porque realmente, se vocês forem buscar o modelo base, realmente vai ser isso, um modelo bastante base. Esta aqui tem a suspensão da Showa, tem modos de condução, e tem mais não sei quantos extras que penso que será então o standard para uma moto destas. Mas vamos fazer o test drive, vamos rolar e já falamos então sobre tudo isso que poderá ter interesse para vocês. Até já! Pois é, malta, então já sentadinhos aqui na F900 GS, não vos falei no painel porque vocês já conhecem bem estes painéis, é um painel igual a tantas outras BMWs e vocês querem é ver isto a rolar. Por isso vamos nós então começar o nosso test drive.
Não, isto não é um fora de estrada, apenas estou a sair então do lugar onde então costumo fazer as minhas filmagens. Só fechar aqui a viseira. Vamos começar então por agradecer então ao Antero por nos ter facultado este dia com a 900 GS para então podermos fazer o teste da mesma. Que horas são? 13h12. Fomos buscar então a motinha cedinho, andamos já aqui a dar umas voltinhas também para tentarmos então perceber o geral, a máquina, para depois então vos vir falar da mesma. Como tudo e como todos os test drives aqui, estarmos a dar um método comparativo com esta máquina para tantas outras, eu penso que nunca mais saímos daqui. Teria que fazer então um vídeo específico só para só para fazermos aqui uma comparação com as concorrentes, e neste caso podemos dizer que as concorrentes são bastantes, porque então aqui o segmento cada vez está a evoluir mais, mas já vamos falar sobre isso depois então de começarmos aqui os nossos primeiros pensamentos, que será primeiro então a forma como estamos então sentados, o nosso conforto. A nível de pezeiras, pernas, estou completamente tranquilo, com um ótimo encaixe aqui atrás da moto. A nível dos braços, eu sem dúvida que precisaria então aqui de uns risers para subir e puxar para mim o então guiador, porque eu sinto que estou demasiado com os braços estendidos para a frente. Sinto mesmo que, se quiser estar mais confortável, tenho que me deitar mais um bocadinho em cima do depósito. Não será então aqui a melhor forma de irmos a conduzir esta moto, porque isto será então uma moto de aventura. Sendo uma moto de aventura e eu a pender em cima do depósito, vou adotar uma posição mais agressiva e realmente não tem nada a ver. Então teria que puxar o guiador para mim, mas sentimos-nos bastante confortável, bastante direitos, sem sombra de dúvida, e isto é algo que nós podemos solucionar. Em relação aqui à manobrabilidade da máquina, são 219 kg DIM. Para quem não percebeu o que era o DIM, eu também tive que ir ver, porque ao início pensei que era 219 e tinha o asterisco, pensei que fosse, ora bem, deve ser então completamente a seco, sem fluidos, mas não, pelo que eu estive a ver, o DIM quer dizer que a moto tem todos os fluidos incorporados, menos o depósito é que está a 90%, por isso, tenhamos aqui 221 trocos, e a moto é muito maniável, e em cima dela, posso-vos garantir, aquilo que já tenho andado com ela, não parece o peso que ela tem. Começámos já então a falar, onde é que esta moto vai encaixar? Esta moto vai encaixar aqui num segmento com bastante concorrência, não é? Temos aqui N de motas que podemos então aplicar para fazerem concorrência a esta moto. Alguns de vocês não vão concordar com aquilo que eu vou dizer, outros vão até achar que tem lógica, por isso, para mim, os modelos mais comparáveis, ou que podemos então bater direto aqui com a 900 GS, será então a Ducati Desert X, temos a V-Strom 800, temos então a Transalp, mais o que é que nós temos mais? Temos até a própria Tenaré, temos a Touareg 660, temos aqui tantas motas que vêm realmente se encaixar aqui no perfil desta moto. Isto é uma moto então que a BMW decidiu então entrar aqui no segmento das middles, mas middles aventureiras, aquelas motas que eles acham que vocês podem então fazer uma viagenzita tranquila e meter-vos então fora de estrada. Basicamente o foco deles é isso, é o fora de estrada. Por isso então, se esta moto vem-se focar nesse fora de estrada e nesse sentido aventureiro que as pessoas possam ter e cada vez está mais em vogue, realmente podemos então encaixar todas as outras motas que eu disse como concorrentes diretas. Depois aqui as variantes vão ser então nos preços, nos extras e por aí fora. Por isso é que eu hoje não vou fazer nada comparativo direto com esta moto, porque depois vai depender então, o segmento já é tão grande, a escolha
escolha é tão grande que vocês próprios terão que decidir qual será a melhor moto para vocês. Eu vou-me basear, sim, em testarmos a moto e ver se realmente me agradou, se acha a moto agradável, se é boa e por aí fora. É isso que nós vamos então fazer e menos comparativo. Por isso, vamos entrar aqui na autoestrada, estamos no Dynamic, estamos em quinta, pá, vamos ficar e vamos só aqui dar um bocadinho de gás e calarmos um bocadinho por causa do vento e ver o que é que ela nos vai proporcionar. Vamos. O que é que nós podemos então falar do nosso teste de autoestrada? A nível de vibrações, senti um bocado de vibrações aqui nas pezeiras, isso, verdade seja dita, que senti, e provavelmente poderei-vos dizer que senti mais do que, vocês sabem aquilo que eu costumo dizer, aquelas vibrações standard. Neste caso senti um bocadinho mais, senti um bocadinho aqui também no punho do lado esquerdo. Realmente, se é algo super incomodativo, não, mas que está lá, está, e que eu senti e posso dizer que, na minha opinião, parece-me ser acima do standard do normal. A nível de proteção aerodinâmica, pá, não temos aqui nenhuma proteção aerodinâmica, o vidro é curtinho, logicamente depois irá então haver opções para vocês subirem isto, pá, mas isto realmente é uma moto que está pensada então para a aventura fora de estrada, não é? E realmente eu penso que para isso ela vai estar muito bem aplicada. A nível de motor e de torque, excepcional, a moto está realmente com um torque bem agradável, ela realmente mexe-se bem, vocês saem de trás dos carros, fazem boas ultrapassagens e nunca vão ficar então a pensar se vão ter moto ou não, vão ter sempre moto. Vão ver. Caixa muito fixe, muito suave, o quick shifter trabalha que é um mimo. Pá, tudo em si, este motor realmente está bem mais aprimorado e eu noto que estou bem mais à vontade com a performance deste motor do que estava com o antigo. Nota-se que ela está, como é que poderemos dizer, na gira, está mais brava. Está, sim senhora, o motor em si está bastante agradável, agradou-me bastante. Modos de condução, vamos mudar aqui para o road porque vamos entrar ali no paralelo, para ver então realmente se faz aqui. A nível de suspensão não vai fazer qualquer tipo de diferença porque ela não é eletrónica, vocês é que têm que fazer então o ajuste. O que é que nós sentimos no primeiro paralelo? Assim, um bocadito firme, mas a ler perfeitamente bem as adversidades do piso. Então, ela tem uma força, tem um torque, menino, isso aí nota-se bem. A nível aqui então dos modos de condução, aqui será então mesmo a nível de performance de motor, embora eu pus aqui no road, eu não noto assim tanta diferença para aquilo que tenhamos metido a nível do Dynamic. Pá, ela continua com um disparo realmente muito grande, por isso não noto que haja aqui grande diferença nos modos de condução, mas não esquecer que isto é tudo extras que vocês têm que pagar, não é? A suspensão também poderá ser mudada, os pneus também poderá ser mudado, depois há o pack enduro, há o pack corta-unhas, estou a brincar. Realmente vocês já sabem como é que isto é, a nível das marcas, cada vez temos então mais esta utilização dos packs e aqui não deixa de ser o mesmo. Quando eu estava a falar no preço de base 14.000 euros, vocês não vão querer esta moto no pack base. Logicamente que ela no pack base ficará muito mais próxima de algumas concorrentes. Ela base acho que traz os punhos aquecidos, acho que é isso que ela traz, e traz o TFT a cores. Depois o cruise control e essas coisas todas, os modos de condução e todos esses extras vão ter que ser metidos à parte. Por isso é que eu digo, esta configuração desta moto, vamos fazer aqui uma ultrapassagem. A moto tem um torque muito bom, a moto tem alma, tem muita alma. Tiramos as mãos, tranquilo, ela mantém-se direitinha. Já estou aqui a ver também os travões. Eu imagino esta moto fora de estrada, meu Deus, até deve levantar os mortos. Por isso é como eu estava a dizer, esta aqui está nos 18.000 euros, acho eu, e basicamente vai ser isso que vocês vão ter que ter para ter a moto dentro daquilo que
que é bonito de ver e daquilo que nós queremos, sem dúvida. O segundo paralelo aqui, pá, realmente é como eu digo, a suspensão como está um bocadinho firme, nós podemos acertar isto, podemos pô-la mais mole, podemos fazer então aqui todo um ajuste, por isso não estou muito preocupado com isto e depois já sabem, se levarem isto fora de estrada ainda tem que fazer isto de outra forma. A nível de curvas e afins, pá, ela realmente segura-se bem, ela aponta onde vocês querem, pá, e não se faz de rodada, vocês apontam, pô, muito fixe. Não te esquecer, salientar que estes pneus que temos aqui são então os pneus de estrada. Há outro pack com os Caro 4 que serão então mais apetecíveis para quem andar fora de estrada, mas para quem andar aqui em estrada estes, pá, para agora os A41, muito fixe. A moto é bastante dinâmica, muito dinâmica mesmo. Eu penso que temos aqui então uma boa aposta para realmente vir competir com as demais. Vamos testar aqui então os travões, vamos estar aqui com o travão da frente, sim, muito bom. Vamos já ali fazer então o travão de trás, exatamente, com o ABS ligado, ele faz um auxílio, se a gente desligar isso tudo, deve dar então para termos uma travagem então mais forte, mas sim, travagem que carga da Brembo, nada a salientar. Aqui neste alcatrão, um bocadinho mais estragado, é tranquilo, é na boa, é como eu digo, não me faz qualquer tipo de confusão ela estar então configurada para um bocadinho mais duro, porque eu sei que posso chegar aqui e fazer os acertos, mas mesmo assim, já sabem, uma motinha, basicamente isto é uma moto para andar sozinho, não é? É uma moto para andar sozinho, eu acho o banco então bastante curto, a traseira completamente nua, mas foi o que eles fizeram para diminuir o peso. Não esquecer que este depósito agora em plástico, foram menos 14 kg que a sua antecessora, e isto realmente nota-se na moto, e mesmo assim ela tem destes 221 trocos, vocês não notam o peso, nada. Cortezinho, pois é, não há wheelies para ninguém. O que eu acho da moto é que é uma moto bastante fácil de se conduzir. Estão a ver um pé e eu meto completamente no chão. Se quiser meter os dois, fico na boa com a palma, mas não é preciso. É aquele tipo de moto que vocês pousam um pé, outro tranquilamente em cima e ficam na boa. O patinho das velocidades, vocês podem subi-lo. Ele tem ali um parafusinho, vocês podem desapertar, ele pode passar mais para a frente ou mais para trás, o que realmente é muito fixe. O que é que nós precisávamos fazer aqui? Assim, da forma como ela está, com esta configuração, não há muita coisa. Desta configuração era só mudar os pneus, mudar os pneuzinhos, meter aqui umas soft luggage e estávamos prontinhos para desfrutar então de aventuras fora de estrada. Eu vou ver se ainda consigo pegar nela e metê-la um bocadinho fora de estrada, embora aqui os pneus não são os mais apropriados, mas vou ver se ainda vou fazer um bocadinho de gosto, só para ver mais ou menos como é que ela se comporta realmente fora de estrada. Mas a moto em si, no geral, bastante agradável. Vamos fazer aqui a transição, ok, ela faz bem a transição, já sabem, neste empedrado, neste paralelo todo esmiofado, todo, mas realmente ela lê bem. Também estamos a falar de uma Sash atrás, uma Showa à frente, uma suspensão com bastante curso, que não vos vai deixar na mão, e ela adapta-se bem, vocês vão aqui na boa, bastante, um dinamismo, tem muito dinâmica mesmo, muito dinâmica. E vem aqui mesmo, não parece mesmo o peso que tem. E gosto muito do binário que ela tem um torque muito bom, muito bom. Agora já sabem, aqui isto é basicamente moto para andar sozinho, mas como eu costumo dizer, há várias formas e podemos adaptar isto da melhor maneira. Isto provavelmente irá haver outro tipo de bancos, porque eu acho que o banco curtinho, é mesmo curtinho, é mesmo para isso, é mesmo para ser usado
para ser usada então por uma pessoa, pá, para estas aventuras, não é? E a moto vem se enquadrar num fora de estrada, que é isso que a marca quer apresentar e quer concorrer. Tudo muito bem, ninguém poderá dizer o contrário e eles têm toda a razão. Eu acho que é a primeira moto dedicada assim totalmente à aventura fora de estrada, não é? Que a marca nos apresenta assim em bastante tempo. Mas gosto e quanto mais ando na máquina, mais à vontade me sinto com ela. Escapezinho com uma sonoridade então bem agradável, a caixa é super suave, o Quick Shifter trabalha que é tranquilo, sabes ir aqui também, pá, na boa, tudo encaixa aqui de uma forma muito smooth, muito suave. Gosto bastante da posição de pé. Posição de pé, nós aqui, as pezeiras ficam mesmo direitas e por incrível que pareça, eu sentado preciso dos risers, mas estando em pé já não teria necessidade dos mesmos e temos uma posição muito confortável de pé, muito confortável de pé. Eu acho que poderia dizer que era capaz de andar assim tempos afins sem stress. Lá está, é tal situação, nós sabemos que em fora de estrada então usamos muito esta posição mesmo para melhor enfrentarmos os obstáculos, ver de uma forma melhor e isso tudo, nós sabemos que esta é a posição então ideal para andarmos, então aqui nesta moto foi tudo pensado então nesse pormenor. Muito bem. Realmente, é assim, se vocês me vão dizer, Nux, mas será que isto vale mais que as outras ou vale menos? Opá, eu posso-vos dizer, eu não acho que a moto vale mais ou menos que as outras. Eu penso que aqui a moto está muito bem equipada e vocês sabem perfeitamente que cada vez é mais difícil então termos assim um fosso de specs e qualidades entre as marcas. Umas mais simples, outras com mais tecnologia, outras com mais extras, isso depois vai tudo depender da vossa escolha. Esteticamente, poderei-vos dizer que adoro aqui a F900, adoro. Esta configuração tricolor vai-vos custar mais quase 500 paus. Depois tem então outra que também é preta e fluorescente, também lindíssima. Eu acho que eles acertaram. O design também muito bem feito. Muitos de vocês vão vos dizer que este farol da frente vai vos parecer uma Transalp, mas asseguro-vos que há bastante diferenças e gosto bem mais deste farol do que propriamente da Transalp. Aqui vai depender sempre, como eu digo, do gosto de cada um. Isto será sempre o gosto de cada um, não é? Se vocês se vão sentir desfraldados com esta máquina, não vão. Se vocês vão conseguir então fazer o mesmo que uma Teneré, que uma Touareg, uma V-Strom, eu até acho, é como eu vos digo, somos muito sinceros, eu acho que, por exemplo, eu acho a Teneré e a Touareg e a Ducati e a Desert X mais então motas que possam ser mais vocacionadas para o fora de estrada e então esta aqui acho que vem fazer concorrência mais a estas. A V-Strom 800, na minha opinião, eu não curti muito a moto, sou sincero. A moto assim tem qualidade, o design é subjetivo, lá está, são os gostos, não é aquela coisa, não seria a moto que eu iria comprar. Motas que eu poderia comprar, sim, a Ducati, a Desert X, a Teneré, a Touareg, esta aqui, sim, motas que eu neste estilo poderia comprar sem qualquer medo. Esta aqui, para mim, de todas elas, penso que está esteticamente brutal, está muito bonita. A Ducati também, sem dúvida, muito bonita, ficaria um bocadinho aqui na dúvida, mas sabem o que é este modelo? Quando eu o vi pela primeira vez ao vivo, não por imagens, ao vivo, a coisa que me bateu dessa moto, está lindíssima, a moto está mesmo muito bonita. E é isso que eu acho desta moto. O preço é como tudo é salgado. Se vocês compararem isto diretamente com a Teneré, o preço base desta, vocês compram uma Teneré
vocês metem mais não sei quantos extras na Teneré, ela vai para o preço desta. Esta em compensação vai-vos dar mais tecnologia, vai-vos dar punhos aquecidos, vocês na Teneré também podem, mas têm que o pagar. Cruise Control e mapas de potência não existe na Teneré porque não tem então o Wide-by-Wire, o punho eletrónico, então não dá para aplicar isso. São várias coisas que vocês têm que fazer contas no final, o que é que vocês precisam. Para mim a Teneré é aquela máquina que realmente assim, pouca tecnologia, pura e dura para se mandar para o meio do monte e esquecer um bocadinho os stresses que poderemos ter na eletrónica. Tudo o resto vai sempre mexer mais em eletrónicas e afins, então é como tudo. Mas pá, não poderei dizer que esta é melhor que a Teneré é melhor que esta é melhor que a Transalp, porque a Transalp é pior. Não, pá, são motas diferentes em que cada um de vocês é que vai então tentar aplicar aquilo que querem. O meu conselho, como sempre, é testarem as motas que vocês mais gostarem e dentro destas que eu falei, pá, qualquer uma delas vos vai servir e bem servir. Se vocês quiserem então o último grito, o último grito será esta 900GS, está lindíssima. Esta configuração vocês já veem aqui, porta USB e tomada 12 volts, já temos os punhos aquecidos, já temos os modos de condução, já temos o Cruise Control, pá, coisas que realmente a gente gosta. Já tem aqui a barra de acessórios para vocês poderem aqui meter o telemóvel, o GPS ou o que vocês quiserem. Basicamente por 18 paus vocês acabam por ter aqui uma moto bastante completa, que um look super arrojado. Adoro. Minhas conclusões finais aqui da 900GS, penso que a BMW acertou, a moto num todo está realmente bastante boa. Muito boa de conduzir, é confortável, tudo depende depois das configurações que vocês quiserem fazer. Uma moto vistosa, uma moto que vocês se sentem bem em cima dela, uma moto que vocês conseguem pilotar tranquilamente, sem stress, vocês não sentem aqui o peso, com uns travões excelentes, com um motor, com um torque magnífico. Eu realmente, para mim, leva o super thumbs up, uma moto realmente que eu aconselho todos a virem testar, dão uma voltinha, vocês vão realmente entender aquilo que eu digo, que esta máquina violenta vocês é só acelerar e ela vai dizer sempre que sim. Por isso, malta, vamos lá fazer aqui uma super ultrapassagem. Espero que tenham então gostado do vídeo. Qualquer pergunta que tenham, deixam aí então na descrição, que eu estarei cá para vos responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos embora!